crianças, meninos e meninas. Bom dia, kids, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês, cabrito, minhas queridas. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal Crianças. E hoje, crianças, vou responder beijo, viu? Desde já, beijo para todos vocês. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui no nosso canal Crianças. Gostaria de dizer que eu sou muito grata por todos vocês que estão assistindo, se inscrevendo, cada like, cada comentário. O carinho maravilhoso que eu estou recebendo de todos vocês. Vocês chegam para mim e dizem que eu ajudo muito vocês, que eu encho a vida de vocês de alegria. Muito obrigada. Vocês são las um deslumbre a loucura, fico sem palavras, emocionada, entendeu? Emocionada, me emociono. Cada like, cada comentário, sempre que eu vejo, me emociono. Beijo, muito obrigada, cabrito. E hoje eu vim responder o pedido da minha queridíssima Rosinalva Cabral. Rosinalva Cabral, a beijoca da Jesus. Beijo pra você, cabrita querida, viu? Muito obrigada por ter pedido. Me desculpe, I'm so sorry por não ter feito antes, mas é que realmente não deu, meu bem. Mas eu gostaria de dizer que farei o vídeo de todos com muito deslumbre e prazer. Pra minha lanche, um must, um deslumbre e uma loucura. Deixem seus pedidos aqui abaixo, que eu faço, crianças, com muito prazer, tudo bem? Sinto-me honrada mediante a confiança e o pedido de vocês. Rosinalva Cabral, beijo, muito obrigada, criança. Ela pediu para que eu contasse como toda a minha família foi parar no circo. Minha família não é essas coisas lá, não. Pequenininha, a famíliazinha aqui de minha mãe é pequena. Então, para quem não sabe, eu nasci em circo. Meu pai e minha mãe meu pai tinha um circo, resumindo, meu pai tinha um circo, minha mãe se casou com ele, então nasci eu e meu irmão, nascemos lá. E toda a minha família, assim, família de minha mãe, foi para lá, tudo bem? Se você gostaria de saber essa história detalhadamente, aqui abaixo vou deixar o link, mas caso eu esqueça, minha cabeça é um lixo, como foi minha vida no circo, parte 1 e parte 2. Minha vida no circo, parte 1 e parte 2, que é grande, a lá que ainda tem a parte 3 que eu tenho que postar. E depois que a minha mãe casou com meu pai, claro. Depois que ela casou com meu pai, quando eu estava com... essa história que a minha avó me conta, né? Sempre eu cresci escutando isso. Quando eu estava assim com uns 2 mesezinhos que eu tinha nascido, o esposo da minha avó, voltando lá, né? O esposo da minha avó, ele era soldado, né? Policial. E ele trabalhava lá como soldado e tudo. E além de ele trabalhar como soldado, ele era pistoleiro. O bicho era coisado. Minha avó disse que ele era pistoleiro, ele tinha um trabalhozinho por fora. Ele era pistoleiro, ele matava os outros, as pessoas, né? Que terrível, misericórdia. E, mediante esta conduta, uma pessoa que é só soldado, ele já, na maioria das vezes, é uma profissão muito perigosa, porque ele se compromete, né? Ele se compromete mediante tudo da profissão dele. Se ele sai para fazer uma vistoria, para fazer uma ronda na rua, para ir na casa de alguém, ele não sabe com quem ele vai se encontrar, quem ele espera. Então isso já gera assim um conflito, gera assim um receio. A família, principalmente a família, a esposa, os filhos, já ficam com medo, não sabe se vai voltar ele mesmo. Porque é complicado, é uma profissão de risco perigosíssima que eu jamais iria querer para mim ou algum dos meus. Então ele se compromete assim, mediante a isto. E ele, além disso, ele era pistoleiro, pior, misericórdia. Então, ele o quê? Ele foi se comprometendo. E a minha avó, ela tinha um filho com ele, ainda tem, o Marco, meu tio. E ele tinha o quê? Ele ainda era criancinha também, parece que ele tinha uns 5, 6 aninhos. Quando minha mãe já estava lá e a minha tia ainda morava com a minha mãe. Não, a minha tia foi a primeira a ir para o circo. Depois que a minha mãe foi, a minha tia também foi visitar, gostou e ficou por lá. E a minha tia, porque minha mãe irmã da minha tia, claro. Minha mãe é irmã da minha tia. E é uma história longuíssima, vocês não imaginam. Essa história, a minha mãe, ela tem vários irmãos, loucura. Se vocês tiverem curiosidade, deixem aqui abaixo, que eu conto a história da minha avó. Como foi que a minha avó, porque a minha avó, teve um tempo que a minha avó precisava se aposentar e não poderia se aposentar, por um motivo.
Por vários motivos que o povo diz aí, mas principalmente por um motivo, porque antes desse marido, a minha avó teve outro marido aí, e se vocês tiverem curiosidade, deixa aqui, porque senão eu vou entrar nessa história e não vou contar essa aqui. Mas deixa aqui abaixo que eu vou e contar a história da minha avó. E depois como foi, porque a nossa família, depois que soubemos de uma coisa aí, ficou imensa, enorme, uma loucura. E também eu tenho tantas histórias que vocês não imaginam, a loucura, eu vou já até escrever para não esquecer, que eu fazia muito tempo que eu não lembrava dessa história, vocês estão entendendo? Eu não lembrava dessa história. Mas vocês deixem aqui abaixo, dizendo, Giza, que é para eu lembrar. Conta aquela história do teu primo, entende? Peçam para eu contar a história do meu primo, caso vocês queiram saber, porque é uma história deslumbrante e muito emocionante. Caso ele esteja me vendo, eu te amo, Fábio, Giza te ama. E foi um luxo, essa história é linda, vocês não imaginam, é linda. Principalmente para mim, que sou uma boba, essa história é linda, tá entendendo? Mas deixa eu voltar, porque senão eu vou começar a me esvair igual um chafariz. Eu comecei a ficar com cara de boboca. E o que? Deixa eu me recompor. Falei nele, lembrei que já tem algum tempo que eu não vejo, né? Já tem algum tempo. E eu amo o Fábio. Ele é um luxo, uma delícia, uma loucura. É louco igual a mim. E é muito linda a nossa história. Eu vou dar pausa, eu volto já. Então, crianças, o quê? Sim. E a minha tia foi morar lá no circo e conheceu um rapaz lá, engravidou da minha prima, então a Catiúcia, minha prima. E ela, quando ela nasceu, eu nasci primeiro que ela, certamente. Eu sou mais velha que ela 3 anos, acho que são 3 ou 2 anos, é isso aí. Então quando ela nasceu eu já tinha 2 anos, mas voltando, né, só para vocês entenderem que a primeira ida foi a da minha tia. Minha tia morava com a minha mãe e a minha mamãe, quando eu digo mãe, a mamãe é a minha avó, porque foi a minha avó que me criou, porque a minha mãe me criou só até 2 meses. Vou já dizer os motivos. Primeiro motivo que ela não quis, não tem pra onde correr, porque ela não quis. Uma mãe só não cria o filho se não quiser. Uma mãe só deixa seu filho se não quiser, porque uma mãe, se passar fome na rua, ela passa com o filho dela e sai catando latinha para alimentar. Então, uma mãe só não cria o filho se não quiser, não tem argumento. Tudo bem? Ou então, em caso de morte, em caso de doença, mas que não foi o caso aqui. Mas eu estou dizendo assim, isento disso, uma mãe só não cria o filho se não quiser. Mas voltando, crianças, não que eu esteja julgando as pessoas que não queiram criar seus filhos, porque cada um, o que é bom para mim pode não ser para você, e a minha opinião não quer dizer que eu tenho que impô-la a você. Entende? Eu jamais iria impor minha opinião a ninguém. A minha opinião é pessoal, qualquer outra pessoa tem que respeitar a minha opinião, mesmo que não concorde e vice-versa. Tudo bem, criança? Mas voltando, então a minha tia foi a primeira a ir para o circo. Depois foi o que? Aconteceu o quê? Quando o meu primo, meu tio tinha mais ou menos uns 6 aninhos, o meu avô foi morto. Meu segundo avô, né? Porque se vocês quiserem, deixa aqui abaixo que eu também conto a história do meu primeiro avô, como foi. Uma história muito curiosa e carrasca. Naquele tempo o povo era carrasco, né? Meu avô foi muito carrasco. Meu bisavô foi muito carrasco. E teve umas carrasquice também com esse meu avô. E o quê? Então o meu avô, que neste tempo estava morando que é pai desse menino, que também tem uma história muito interessante. A minha vida é cheia de histórias, vocês não imaginam a loucura. Do Marco também tem uma história interessante. Ele também, quando tinha 6 anos, então mais ou menos 6 anos, assassinaram esse meu avô que era pistoleiro, né? Não, meu avô não. Esse marido da minha avó, que é o pai do Marco, que o meu avô ainda está vivo. Meu avô por parte de pai. De mãe, aliás, ainda está vivo. E ele foi assassinado. E quando ele foi assassinado, a minha avó ficou com muito medo de também ser assassinada mediante represália. E ela vendeu tudo que tinha. Ela morava em Petrolina, Pernambuco. É por isso que eu sou pernambucana, que quando eu nasci lá. Minha mãe, né, estava por lá, então eu nasci por lá. E ela morava lá, então ela de imediato vendeu tudo com medo, com represária, não recebeu nem o que tinha de dinheiro para receber, porque ele era policial, então ela tinha uma boa pensão a receber, mas nem isso ela recebeu, com medo, deixou tudo para lá.
e vendeu o que tinha, levou pouquíssimas coisas com ela. O meu pai foi buscá-la de imediato lá e deixou o resto tudo lá, abandonou casa, abandonou tudo, com medo de morrer, e foi morar no circo com a minha mãe. E ao chegar lá, ela o quê? Ela começou, a minha mãe disse que ela começou muito triste, mediante foi com esse meu tio. Então meu pai comprou um trailer para ela, e eu já com 2 mesezinhos, ela começou, a minha mãe disse que todo dia ela ia me pegar, ficava o dia inteiro comigo. E a minha avó mesmo, minha mamãe, que foi ela que me criou, disse que todo dia que ela ia me pegar, ela ia e pegava 2 blusinhas, 2 fraldas, 2 sapatinhos, e chegou um tempo que não tinha mais nada. E lá com a minha mãe não tinha mais nada no trailer da minha mãe. E a minha mãe disse que foi deixando, e pronto, a minha avó ficou comigo, me criou. Então esta foi uma das maneiras que a minha avó, o motivo pelo qual a minha avó foi morar no circo. E também foi o que? O xerife, que é meu irmão de criação, eu considero como irmão, porque muito cedo ele foi morar no circo também. Então meu pai, né? É tanto que o meu pai, quando saiu do circo, ele veio morar junto conosco, assim, no mesmo bairro. Foi um lanche. Eu amo o xerife. Ó, xerife, se estiver me vendo, beijo, viu, cabra velho. E ele se casou com a Lindalva, que eu também amo Lindalva. Binho, o filho dele, eu amo. Infelizmente, a Kel, que era minha prima, eu considerava como minha prima, como uma irmã, na verdade. Ela não está mais conosco, infelizmente. Assim, eu não estou nem mostrando as fotos, né, criança? Essa daqui é a mamãe, a minha mamãe, minha avó, Janaína, que eu chamo de mamãe, porque ela me criou. Quando isso aconteceu, ela tinha minha idade, 34 anos, quando assassinaram o marido dela. Esse é o Marco, meu tio. É uma foto bem antiga, criança. E essa aqui sou eu. Olha a cara da nega, e olha o Bibi pendurado. Eu vivia com Bibi. Eu chupei Bibi até bico, até os 12 anos. E isso aqui, meus dentes não fechavam, ó. Ficava uma abertura assim, era um buraco aqui no meio. Ainda tem um buraco aqui lateral, ó. Mas aqui é deficiência. Eu nunca tive esses 2 dentes aqui laterais. Nunca tive. Mas aqui no meio ficava um buraco por causa do Bibi que eu chupava. E essa aqui é minha prima Catiúce. E essa aqui é minha avó, mamãe. Olha, tinha pouco tempo que ela tinha pouco tempo não, que eu já tinha o quê? Uns 4 aninhos aqui. Então tinha 4 anos que ela tinha ido para o circo, né? Porque quando ela chegou lá eu tinha uns 2 mesezinhos. E aqui é minha prima Catiúcia, que deveria ter uns 2 aninhos também. E ela, quando chegou no circo, ela tinha 34 anos, a minha idade. Olha, já era, né? Não parecia ter 34 anos, acho que ela parecia ter mais aqui. Acho que é porque ela era forte. Pois é, e este daqui é o Marco também fazendo o número do circo. O número desse circo era rola-rola japonês. Não, rola-rola americano. Ele tinha que ficar rolando aqui em cima e tirar toda a roupa e ficar só de cueca. E ele já tinha tirado a blusa, ó. E depois vestir toda a roupa, rolando nisso aí. E parece ser fácil, mas não era, perturbador, viu? E em cima da mesa, olha, observe. Olha. E aqui é ele também na barraca, ó, em uma das barracas do circo. Essa barraca aqui era a barraca de minha tia Fatola. Ó, o nome dela é Fátima, só que a chamamos carinhosamente Fatola. Ó, Fatola, beijo, eu amo a Fatola. E aqui é uma das fotos do dia que meu pai foi fazer, né, o filme com os Trapalhões. Esse aqui é o Dedé, acho que eu já mostrei algumas fotos pra vocês. E aqui é meu pai, Neguinho. E aqui é o Dedé dos Trapalhões, que ele fez um filme. Eu conto isso lá e mostro outras fotos no vídeo, como foi minha vida no circo. Que ele foi figurante foi dublê do Mussum. Então esse aqui é ele com o Dedé em Quixadá, né? Naquela pedra grande lá que tem a galinha. Eu acho que o nome desse filme era Cangaceiro e Trapalhão, acho que era, com Maria Bonita, que tinha, né? Aqueles outros. Eu contei a história todinha lá. E crianças, então, foi assim, foram só essas pessoas mesmo que foram morar no circo. Que nesse tempo, a nossa família toda, o restante de toda a nossa família mora em São Luís, Maranhão. Entende? Eles moram pra lá, a família de minha mãe. E a família da parte do meu pai mora em... esqueci o nome. Goiás. Mora em Goiás. A família do meu pai mora pra lá, a família da minha mãe... mora pra Maranhão, mora em Maranhão. E a minha avó foi a única pessoa que foi morar no circo com minha tia, entende? E esse meu irmão, que teve 2 filhos também, esse meu irmão foi de criação, consideração. Porque o meu irmão, ele tem 2 filhos, mas
Ele veio ter depois que saiu do circo, claro. Ele ainda era uma criança. E no circo, meu pai teve só nós dois mesmos, né? De filho de minha mãe, porque meu pai tem muitos filhos aí no meio do mundo. Antes de casar com a minha mãe, ele tinha outras mulheres no circo e tinha filho com todas elas. E eu gostaria muito de conhecer, que sou muito afetiva, eu gostaria de abraçar, cheirar um luxo, uma loucura. E todos homens de mulher, só eu. Só a bonita aqui, mas a gente é santa gaiata dessa, como eu no meio do mundo. Queria não, queria não ter outra gaiata dessa, só eu mesmo ser gaiates. Imagina duas gaiatas se pica não, entendeu? Agora o meu irmão que eu conheço, né, que é o meu irmão, filho de minha mãe, ele é, se vocês me acham gaiata, ele é um palhaço. Teve algumas pessoas que comentaram, gente, você é um palhaço, agora eu sei por quê, por causa do circo. Pode ser. Mas acho que não, porque meu pai, ele é palhaço. Minha mãe, eu acho que é herdamos deles. Meu pai no circo, o apelido dele no circo, ele fazia também o palhaço, fazia vários números. Ele era o motorista do táxi maluco e fazia o Era Velha do táxi maluco. E ele fazia um personagem que o nome era Charutão. Não sei, porque ó, ele é preto. Tá aqui ele. Aqui era o tempo do circo, ele bem jovem. Aqui ele tinha sido mordido por um filhotezinho de leão. Tava de zóio no dedo. E ele é deficiente. Meio não, ele é total. Deficiente da mão, olha. Isso aqui foi um fogo. Ele foi soltar aqueles fogos de artifício no circo. Mal era um número. E voltou. Ao invés de subir, voltou e dilacerou esses dedos dele, ó. Arrancou esses 3 dedos dele. Por isso que a mão dele é assim, ó. Observe. Entendeu? É desse jeito. Ó. Ele tem essa mão deficiente. Meu pai é todo deficiente. Ele tem a mão deficiente, não todo, mas ele tem a mão deficiente e também tem a perna. Creio eu também que foi mediante a isso. Ele tem uma perna menor que a outra e fina. Tem uma perna menor que a outra e fina, tá? Aliás, meu pai não deveria mais nem estar trabalhando, porque ele tem problema de tudo. Problema no joelho, problema nas costas. Mas acho que se ele parar, ele se sente muito macho, não, tenho certeza. E uma vez ele, se eu for contar a história, já é uma loucura. Então, queridíssima, foi isso. Foi desta maneira que toda a minha família foi morar no circo e a minha avó continuou me criando, e foi com ela que eu tive todo o amor e deslumbre que uma mãe possa dar para a sua filha. Foi com ela que eu encontrei todo este amor muito carinhoso, este deslumbre, uma loucura. Não creio que uma mãe poderia dar mais amor a um filho do que ela me deu. Eu fui bem amparada no quesito amor. Cuidou de mim maravilhosamente bem, minha mamãe, que eu amo. Entendeu? Então, muito obrigada por ter pedido. Se tiver mais alguma curiosidade, só o que eu tenho aí de história do circo, tudo bem, criança? Você deixa aqui abaixo, que eu terei prazer em te responder. Mas foi desta maneira que a minha família foi parar no circo, mediante o assassinato do meu avô, por consideração, porque o meu avô mesmo, paterno, ele está vivo ainda. Mas esse homem que vivia com a minha mãe, com a minha avó, ele foi assassinado, então foi mediante a isso que ela foi morar lá. E quando saímos todos juntos. Na verdade, ela saiu primeiro, aí já é outra história, depois eu conto pra vocês. Depois voltou de novo para o circo, foi uma loucura. Beijo, muito obrigada por ter assistido. Não se esquece de dar aquele like, curtir aí o vídeo pra mim, meu bem. Tem um coração bem grande aqui, deixa desse lado. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam, querida. Tudo bem? Que isso é importante pra mim. Muito obrigada por ter assistido. Se puderem compartilhar, fiquem à vontade. Fico muito grata. Dúvida, sugestão de vídeo, deixa aqui abaixo, comidinha de favela. Perguntas sobre químicas, tudo que vocês queiram saber. Muito obrigada por tudo, criança. Obrigada por ter assistido. Obrigada pela presença, pelo carinho. Beijo para todos vocês. Até mais. Tchau.